Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa segunda parte aí da resolução, né? Agora começa a questão 18 e vai até 33, tá? Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir deles, podem ser criados, perdão. Aí tem o espaço, né? Nesse espaço pode ser 60, 120, 180 ou 360 números pares de quatro algarismos distintos. Então vamos ver, de acordo com o enunciado, que opção vai ser. Se vai ser 60, 120, 180 ou 360. Tá? Então olha o que ele fala. Ó. Eu tenho números pares de quatro algarismos. Ó. De quatro algarismos, e esses algarismos são distintos. Então eu tenho duas restrições no enunciado. Né? Tem que só pode número par e distintos. Ou seja, o algarismo que eu usar, eu não posso usá-lo novamente. Então, são quatro algarismos. Então, vamos lá. Qual o lugar mais restrito? Aqui. Para o número ser par, o algarismo da unidade tem que ser um número par. Então, aqui pode ser o 2, o 4 e o 6. Então, dos números que foram fornecidos, aqui eu posso usar somente 3 deles. Então, eu tenho 3 possibilidades, 3 maneiras de preencher essa casa. Então, 3 possibilidades. Essas 3, por exemplo, eu usei o 4, vamos supor. Então, sobraram o 6, o 2, então 2 números, o 5, o 3 e o 1. Então, sobraram 5 números. Então, agora, eu posso usar em qualquer casa aqui. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Aqui pode ser o algarismo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, beleza? 1, 2, 3, 5 ou 6. Tenho 5 possibilidades. Dessas 5 eu usei uma. Então, para a próxima casa, eu vou ter uma possibilidade a menos. 4 possibilidades. Para a próxima casa, a mesma coisa. Né? Por que, Sandro? Porque são distintos, então você vai diminuindo sempre de um algarismo. Beleza? Então, aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Beleza? Tranquilo? 180 aí. Então, temos 180 possibilidades de acordo com o nosso enunciado. Gabarito, letra C, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 19. Em um campeonato de tênis, estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar, né, de acordo com as opções, 34 duplas diferentes, ou 35 duplas diferentes, 44 duplas diferentes, ou 45 duplas diferentes. Então, vamos ver aí o que acontece. Olha só. Eu tenho 10 e vou agrupar de 2 em 2, né? Que na disputa do tênis são 2 jogadores. Beleza? A ordem dos jogadores escolhidos, ou seja, desses militares escolhidos, influencia? Não. Não foi mencionado, enunciado. Perdão. Não está subentendido nada disso. Então, é uma combinação de 10 elementos tomado de 2 em 2. Beleza? Então, vou ter 10 fatorial sobre 2 fatorial. 10 menos 2, 8 fatorial. Para você que não lembra, a forma de combinação é essa aqui. Ó. Combinação de n elementos tomados de P em P é igual a n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P, fecha parênteses, fatorial. Beleza? Então agora vamos abrir ali. Tem uma combinação de 10 elementos tomados 2 em 2, vai ficar. Vou abrir esse 10 fatorial até chegar no 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2, né? 8 fatorial. Então aqui eu posso cancelar. 8 fatorial vai embora com 8 fatorial. 9 vezes 10, 90. Dividido por 2, 45. Beleza? 45 duplas diferentes aí. Gabarito, letra D, né? Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 20. De um grupo de 10 pessoas, então, eu tenho 10 pessoas, né? 5 serão escolhidas. Então, olha só, 5 serão escolhidas para compor uma comissão. Ana e Beatriz, olha só, então, Ana e Beatriz
fazem parte dessas 10 pessoas. Assim, o total de comissões que podem ser formado, que tenha participação de Ana e Beatriz, então, ele está afirmando para a gente que a Ana e a Beatriz sempre estarão presentes, beleza? Sempre estarão presentes, tá? Então, agora eu vou fazer uma combinação da seguinte forma, olha só. Então, eu já não vou contar mais com 10 pessoas, porque Ana e Beatriz sempre estarão, né? Sempre estarão. Então, se eu tinha 10, tirando a Ana e a Beatriz, eu tenho uma combinação de 8 elementos, e desses 8 elementos, eu não vou pegar 5 não, porque nesses 5 aqui, eu vou tirar Ana e Beatriz daqui, então sobraram 3. Então, é uma combinação de 8 elementos, tomado de 3 em 3, porque Ana e Beatriz sempre estarão já está participando sempre, beleza? Então, vamos lá. Tenho 8 fatorial, né? Lembrando novamente a forma de combinação de N elementos tomados de P em P, vai ser N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, beleza? Então aqui eu tenho 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial, beleza? Como eu posso abrir esse 8 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 e vou parar no 5 fatorial, tranquilo? Isso dividido, aqui é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 5 fatorial. Posso cortar 5 fatorial, vou embora com 5 fatorial, ó. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, 6 eu posso cortar com 6. 8 vezes 7, 56. Então, eu tenho 56 comissões aí. Beleza? Tranquilo, né? Então, gabarito, letra T, e o gabarito aí procede. Tranquilo? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 21. Um professor montará uma prova com as quatro questões que ele dispõe. O número de maneiras diferentes que o professor pode montar essa prova, levando em conta apenas a ordem das questões, então, só em conta em relação à ordem das questões. Então, tem primeira escolha a ser feita, segunda, terceira, quarta questão. Vou começar por essa casa aqui. Então, eu tenho 4 questões. Então, a minha primeira questão da prova, eu tenho 4 possibilidades. Pode ser a questão 1, 2, 3 e 4 para ser minha primeira. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Então, mesmo o enunciado não falando que é distinto, né, a prova não vai ter questões repetidas. Então, a questão que eu já escolhi na primeira casa não pode ser a mesma na segunda. Então, agora aqui eu tenho 3 possibilidades. E assim sucessivamente, vai diminuindo de 1 em 1. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades, porque eu já escolhi 2 questões, sobraram 2. Já escolhi 3 questões, sobraram 1 aí. Eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 24 maneiras de montar a prova aí. Ou seja, ele pode montar 24 provas aí. Então, agora, gabarito letra C. Gabarito aí procede. Marcar aqui. Gabarito letra C. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 22. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, posso escrever espaço, né, 120, 180, 240 ou 360 números pares de 4 algarismos distintos. Sandro, você fez uma quase ainda agora. Igual a essa? Sim. Só mudou o seguinte, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tirou 1 e acrescentou 7 no lugar do 1. Mas não acrescentou, né? Substituiu 1 pelo 7. Tá? 4 algarismos distintos, continua a mesma coisa. Tá? Então, aquela questão, foi a questão 18 aí, foi da prova de 2015, né? 2/2015. E essa aí, se eu não me engano, em minha memória, 1/2019. Então, você viu que a IAR tem essa mania aí de repetir, pô. Repetiu a questão, né? Ah, não repetiu não? Pô, repetiu sim, cara. Repetiu sim. Idêntica. Não teve diferença aí da maneira de resolver, né? Então, aqui, ó. 4 algarismos, ó. Então, ó, pegando esses 4 algarismos aqui, né? Quantos números pares eu posso escrever? Para ser par, eu vou atacar aqui, ó. O algarismo da unidade tem que ser um número par. Então, ele só pode aqui, de acordo com o que eu tenho, o 2, o 4 e o 6. Então, aqui eu tenho 3 maneiras de preencher essa casa. 3 modos de preencher essa casa.
Ele falou que é distintos. Se é distintos, o algarismo que eu utilizo aqui eu não posso usar mais. Eu vou usar um aqui, vamos supor, usei o 2. Sobraram o 4, o 6, o 7, o 5 e o 3. 5 possibilidades. Então, vou vir aqui para essa casa. Aqui eu tenho 5 maneiras de preencher. Como, Sandro? Aqui eu posso preencher com o 3, 4, o 5, o 6 e o 7. Ou o 7, não o 7, ou o 7. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Dessas 5, por exemplo, eu usei o 4. Sobraram 1, 2, 3. 4 possibilidades para eu preencher aqui. Que possibilidades são essas? Pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 6 ou pode ser o 7. Vamos supor que eu usei o 7. Sobraram aqui quais possibilidades? 3, 5, 6. 3 possibilidades. Então aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Então, 180 aí é a nossa resposta. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 23. O número de anagramas da palavra sargento, que começam por consoante e terminam por vogal, é... Então, a palavra sargento. Então, tem aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra sargento tem 8 letras, beleza? Ele falou que aqui só pode ser consoante. Só pode ser consoante. E aqui, vogal, que ela começa por consoante e termina por vogal. A palavra sargento, né, as consoantes são... Eu gosto de pegar em ordem alfabética. Tá? G, N, R, S e o T. E as vogais, eu tenho A, E e o O. Beleza? A, E e O. Tranquilo, então. Então, olha só. Aqui, nas consoantes, eu tenho quantas possibilidades de preencher essa casa? 1, 2, 3, 4, 5 maneiras de preencher essa casa aqui. 5 possibilidades. Agora eu vou lá para outro lugar restrito. Vogal. Vogal tem quantas vogais? 3. Então aqui eu posso colocar 3. Por que 3, Sandro? Tenho 3 maneiras de preencher essa casa. Ou pode ser o A, ou o E, ou o O. 3 modos de preencher essa casa. Então, por enquanto, eu já tenho. Está multiplicando, né? Então, ó, eu tenho, por enquanto, já 5 vezes 3. Usei uma consoante aqui. Por exemplo, usei o G. E aqui, vamos supor que eu usei o E. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras para serem permutadas aqui, ó. 6 letras para serem permutadas. Então, um 6 fatorial. Tá? Então, poderia ter uma opção assim, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6 fatorial. Ou multiplicar tudo, foi o que a questão pediu. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 5 vezes 3. Vou deixar assim, 5 vezes 3. E o 6 fatorial, cara, ele é 6. Lembra do 5 fatorial que eu te falei? Você acaba guardando bastante esse 5 fatorial. O 5 fatorial não é 120. Então, eu tenho 6 vezes 120, que dá quanto? 720. Então, aqui eu tenho 720. Vou multiplicar o 720 pelo 5. Eu acho melhor, tá? Ó, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2, 10. Fica 0 e vai 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Então, 3.600. Só que está multiplicando 3 ainda. Então, vou multiplicar por 3 aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 6, 18. Ficam 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9 com 10. Então, dá 10.800. Então, 10.800 maneiras de permutar, não, de fazer o anagrama, né? 10.800 maneiras de formar anagramas da palavra sargento. Que opção tem isso? 10.800 maneiras, gabarito, letra C. E o gabarito procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 24. Dos 16 músicos de uma banda, 12 serão escolhidos para fazer parte de uma comissão. Então, olha só, estou fazendo uma comissão, né? Estou formando grupos. Ou eu penso em fazer arranjo ou combinação. A ordem dos músicos importa? Não. Então, tem uma combinação. Depois que você ler essa questão toda, você vai lembrar da questão de
que iria fazer uma comissão, né, com algumas pessoas, e Ana e Beatriz sempre estariam presentes. Então é igual, ó, tá? É igual. Então a questão lá da Ana e a Beatriz caiu em 2017, essa em 2019, tá? Então o esquema é bem parecido. Então é bom, né, você fazer as questões antigas da IAR, que na maioria das vezes aparece algo repetido, né? A mesma ideia, né? A ideia não mudou, tá? Vamos lá. Continuando ali, né? Uma comissão. Se dois dos músicos não podem ficar de fora, vocês estão vendo? Dois músicos sempre estarão presentes. Igual a Ana e Beatriz sempre faziam parte da comissão, né? Fora dessa comissão, um número de comissões diferentes podem ser formados. Então, olha só, vamos lá. Então, agora, você sempre sabe o seguinte: você não vai fazer a comissão incluindo esses dois músicos aqui, porque eles sempre estão presentes. Então, de 16, eu vou ter 14 músicos para poder fazer a escolha, porque dois já estão presentes sempre. E de 12, né, não vou escolher mais 12, e sim 10, porque dois estão sempre presentes. Não esqueça disso, viu? Mesma ideia. Qual é a forma de combinação? Novamente, ó. Então, eu tenho uma combinação de N elementos tomados de P em P. Vai ficar N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, aqui eu tenho 14 fatorial dividido por 10 fatorial. 14 menos 10, 4 fatorial. Beleza? 4 fatorial aí. Então, eu vou abrir o 14 fatorial até chegar no 10 fatorial. 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Aqui eu tenho 10 fatorial. E o 4 fatorial eu posso abrir 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial eu posso cortar com 10 fatorial. Olha só. 3 vezes 4 é 12. Tem um 12 aqui. Eu posso cortar 12 com 12. Posso simplificar. Então, 14 por 2 dá 7. 2 por 2 dá 1. Então, aqui em cima eu tenho 13 vezes 11. 13 vezes 11, basta eu repetir 1 e o 3 e somar aqui. 1 mais 3, 4. Então, 13 vezes 11, 143. Vezes 7 que eu tenho ali. Aqui, 7 vezes 3, 21. Fica 1 e vão 2. 7 vezes 4, 28. Com 2, 30. Fica 0 e vão 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Então, 1001 aí. Então, 1001 comissões podem ser formadas. Que opção tem 1001 comissões aí? Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima aí. Questão 25. Em um grupo de 20 pessoas existem 10 engenheiros e 10 advogados. Quantas comissões de 5 pessoas é possível formar se em cada uma deve haver 3 engenheiros e 2 advogados? Então, beleza, olha só. Então, a minha comissão vai ser o seguinte, né? Eu tenho que ter engenheiro e advogado. Então, tem as possibilidades do engenheiro vezes as possibilidades do advogado. Eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo, não é um ou outro, é os dois. Então, aqui eu tenho uma combinação de 10 engenheiros, aonde eu vou escolher 3 deles, e uma combinação de 10 elementos, né? Onde de 10 advogados eu quero escolher 2 deles. Beleza? De 2 em 2. Então, vamos lá, combinação. Lembrando novamente da forma de combinação. Ó. Combinação de N elementos tomada de P em P. Então, eu vou ter N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, aqui eu vou ter 10 fatorial sobre 3 fatorial. 10 menos 3 dá quanto? 7. Vezes, aqui eu vou ter, até pegar outra cor. Então aqui eu tenho a combinação dos advogados agora. Eu tenho 10, aonde eu quero escolher 2, então uma combinação de 10 elementos tomados de 2 em 2, vou pegar 10 menos 2, 8 fatorial. Vou abrir esse 10 aqui até chegar no 7, que é o maior fatorial que eu tenho no denominador aqui, a primeira. Fração de 10, 9, 8, 7 fatorial. Tranquilo.
3 fatorial posso saber 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Posso cortar aqui, beleza. O outro eu vou abrir aqui, ó. O 10 fatorial, eu vou abrir até o 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2 e 8 fatorial aqui, ó. Posso cancelar, beleza. Então aqui eu posso simplificar ainda, ó. Por 3 dá 3, por 3 dá 1, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Então eu tenho 3 vezes 10, 30, 4 vezes 30, 120. Então eu tenho 120 possibilidades aqui, ó. 120 vezes aqui, ó. Eu posso simplificar. Por 2 dá 5, por 2 dá 1. 5 vezes 9, 45. Então eu tenho 45 vezes 120. Né? 45 vezes 100, aqui é 120, tá? 120 ali. Aqui é 45. 45 vezes 120. Então, vou explicar aqui, ó. 12 vezes 45. Eu vou acrescentar o zero ali do 120. 5 vezes 2, 10. Fica 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Então aqui eu tenho 0. Aqui está dando 14. E vai 1, 5. 540. Então, 5.400 aí é a quantidade de comissões. Que opção tem 5.400? Gabarito, letra D, né? E o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 26. Simplificando a expressão y igual a combinação de n elementos tomado de 4 em 4, dividido por n menos 1 elemento tomados de 3 em 3. Encontra-se y igual a... Então, lembra que eu te falei? Ó, fatorial. Se você não sabe manipular fatorial, se você não participou da aula de fatorial, você teria dificuldade de fazer essa questão na hora da prova da EA. Beleza? Então, olha só. Então, ó, vou fazer a combinação aqui separada, depois coloca ali na forma da divisão ali, da fração ali. Eu tenho uma combinação de 4 elementos tomados de 4 em 4. De n elementos, perdão, tomados de 4 em 4. Então, vai ficar n fatorial sobre 4 fatorial vezes n menos 4 fatorial. Tá? E aqui, vou deixar assim por enquanto, não vou mexer muito não, tá? E agora eu vou escrever o outro ali. Porque se eu tentar desenvolver isso aqui, eu acho que eu vou gastar mais tempo. Eu vou perder tempo sem necessidade. Agora eu tenho uma combinação de n menos 1 elemento tomado de 3 em 3. E aqui eu vou ficar com n menos 1 fatorial. Embaixo eu vou ter 3 fatorial. E olha só, aqui eu tenho n menos 1, que é o meu suposto n. Tá? Então aqui é o meu n menos 1 menos o p, lembra? O p é 3 fatorial. Beleza? Então aqui desenvolvendo só um pouquinho mais esse cara aqui, ó. n menos 1 fatorial. Embaixo eu vou ficar com 3 fatorial. E menos 1 menos 3, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vou ficar com n menos 4 fatorial. Agora está dividindo essa fração por essa. Lembra na divisão de fração? Eu vou conservar a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. Lembra? Divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Porque o inverso aqui, ó, 3 fatorial, que multiplica n menos 4 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, por enquanto, já posso cancelar aqui, ó. 4 menos 1 fatorial vai aqui, ó. Então, n menos 4 fatorial com n menos 4 fatorial. Perdão, tá? Então, em cima, eu estou ficando com n fatorial, que multiplica 3 fatorial. Embaixo, eu tenho 4 fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. Tranquilão? Então, assim, em que eu posso mexer? Esse n fatorial, eu posso escrevê-lo assim, ó. N, que multiplica n menos 1 fatorial, vezes o 3 fatorial que está ali. E o 4 fatorial, eu posso escrever 4 vezes
3 fatorial. E o n vezes n menos 1 fatorial. Então, eu posso cortar aqui, ó, dividir, deu 1, ó, 3 fatorial vai embora com 3 fatorial, então sobrou n sobre 4, ou, que opção nós temos aí sempre? N sobre 4, né? Ou 1/4 de n, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Beleza? Então, vamos fazer a próxima aí, vamos lá. Questão 27. Se 8 alunos do curso de formação de sargento da EA estarão em uma única fila, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, olha só. A única restrição é que o mais alto, né? O aluno mais alto fica aqui no início. Então, eu tenho deixa eu mudar aqui a cor, perdão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 1. Por que 1? O aluno mais alto está aqui. Aqui o mais alto, tá? O mais alto está aqui. Agora sobraram 7 alunos para serem permutados da melhor forma possível. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, você tem um 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Lembra? 5 fatorial 120. Então, tem um 120 vezes 6, aqui vai dar 720. Vezes 720, deixa eu melhorar ali, 720 preguiçoso. 720 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2, 14, fica com 4 e vai 1. 7 vezes 7, 49, com 1, 50. Então, 5.040 aí, maneiras de formar essa fila, aonde o mais alto fique na primeira posição. Gabarito letra A, o gabarito procede. Questão 28. Se a n é igual a n fatorial, que multiplica n ao quadrado menos 1, dividido por n mais 1 fatorial. Então, o A 1985 é igual a... Então, aonde estiver n, você vai substituir por 1985. Mas calma, não agora. Vamos fazer algebricamente, depois a gente substitui. Tranquilo? Então, olha só. O AN, ele vai ser igual, olha só. Em quem eu posso mexer um pouco? Posso mexer no denominador e nesse numerador nessa parte. Então, eu vou isolar o n fatorial. Aqui, vou repetir, não isolar, perdão, vou repetir. Aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Se você não reparou que é uma diferença de quadrados, você desconfia. Então, você já prepara ali o produto da soma pela diferença dos termos. Mas que termos são esses, Sandra? Você vem aqui, ó, tira a raiz quadrada, onde você aprendeu isso lá no 8º ano, ó, raiz quadrada de n ao quadrado dá n. Vai o último termo e extrai a raiz quadrada também. Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, ficou aí nesse padrão, beleza? E o n mais 1 fatorial, eu vou, lembra, vou escrever n mais 1. Se eu tiro uma unidade, fica n fatorial, tá? Então, eu posso cortar n fatorial, vai embora com n fatorial, n mais 1 vai embora com n mais 1. Então, meu AN, ele ficou reduzido ao n menos 1. Agora, eu vou substituir o A 1985. Ele vai ser igual a 1985 menos 1. Então, o A 1985, a resposta dele foi 1984. Que opção tem o 1984? Gabarito letra A, né? E o gabarito aí procede. Deixa eu... botar o verde tradicional, beleza? Vamos para a próxima lá. Questão 29. O total de números múltiplos de 3 de 4 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 2, 3, 6, 7 e 9. Beleza? Então, eu tenho 5 algarismos, desse eu tenho que usar 4, e esse 4 tem que ser um múltiplo de 3.
Lembrar em regra de divisibilidade, para o número ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos é um número múltiplo de 3. Então, olha só. Vou fazer uma solução aqui, que foi a primeira que veio à minha mente. Se você não gostar muito dela, você comenta aí que eu mostro passo a passo, né, de outra forma aí. Então, o primeiro pensamento que eu tive foi esse aqui. Ó. Primeiro, eu vou somar todos os números que eu tenho e ver se essa soma dá um múltiplo de 3. Se der, vai ser bom. Que eu vou te falar por quê. Ó, aqui eu tenho 10, 26, 25, 27. 27, né? 27. Opa, 27 é múltiplo de 3. Se eu somar os 5, eu teria um múltiplo de 3. Porém, eu tenho que pegar, desses 5 eu só posso pegar 4. Olha só, você concorda comigo que se eu tirar o algarismo 3, né? O algarismo 3 vai dar 24 a soma, 27 menos 3 dá 24. Então, olha só, se eu tirar o algarismo 3, eu vou ter 24. Então, retirando o algarismo 3, eu vou ter 24. Então, para formar o 24, eu teria o 2, o 6, 7 e o 9. E eu sei que essa soma daria 24. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Então, eu teria aqui, minha primeira possibilidade é de escolher os seguintes algarismos aí. Eu tenho o 2, o 6, ou o 7 ou o 9. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Ser distintos, ó, 3, 2, 1. Ou seja, o 4 fatorial, que dá 24. Agora, você reparou que eu estou tirando os... Se eu tenho um número ser múltiplo de 3, se eu gerar um múltiplo de 3, né, subtrair ele, vai gerar múltiplo de 3, cara. Pode ver, ó. 2 é múltiplo de 3? Não. 27 menos 2. Com certeza não vai ter um múltiplo de 3, ó, que dá 25. 25 é múltiplo de 3. Então, você está percebendo o que eu estou fazendo, ó. Por que eu somei tudo? Que bom que deu um múltiplo de 3. Aí bastaria eu tirar os múltiplos de 3 aqui, que a soma também seria múltiplo de 3. Então, ó, o 2, vou agora o 3, o 7 e o 9. Estou retirando o 6. Pode ver, ó, 27 menos 6, 21. 21 é múltiplo de 3. Então, aqui, ó, somando isso aqui dá 21. Então, aqui eu também tenho o quê? 4, 3, 2, 1. Então, aqui já vou direto, ó, 4 fatorial. E o 4 fatorial dá o quê? 24. Novamente, eu vou aqui, ó, 2, 3, 6, 7. Do 27, eu vou tirar um múltiplo de 9, que é, do múltiplo de 3, que é o 9. 27 menos 9, 18. 18 é múltiplo de 3. E eu posso ter esses 3 algarismos aqui para permutar aí. Então, 4 fatorial. 24. Então, ou eu tenho essa sequência de números, ou eu tenho essa, ou eu tenho essa. Então, eu tenho 3 vezes 24. Ou 24 mais 24 mais 24. 3 vezes 24, 72. Então, gabarito letra B, gabarito procede. Então, esse foi o primeiro pensamento que eu tive aí, de rápido na questão. Beleza? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 30. Vamos lá na questão 30. Na questão 30, nós temos o seguinte detalhe nela. Ó, um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva. Então, olha só, eu tenho a locomotiva, vou botar aqui de verde, locomotiva, e 7 vagões. Vagão 1, vagão 2, vagão 3, vagão 4, 5, 6, 7. E temos o seguinte detalhe. Então, aqui é a locomotiva, tem uma possibilidade, tem uma locomotiva. Locomotiva. Beleza. Sendo um deles o vagão restaurante. Desses 7 vagões, né? Vou chamar aqui, vou brincar aqui, vou chamar de V1, V2, V3, V4, V5, V6 e um vagão restaurante chamado de VR. Beleza? O que acontece? Aí ele fala pra gente o seguinte, ó. Sendo deles vagão restaurante, né? Sabendo que a locomotiva deve ir à frente, então tá aqui. Então, meu trem está indo para lá, a locomotiva está aqui, né? E ele fala o seguinte, e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Então aqui, nessa casa aqui, não pode quem? O vagão restaurante. Então aqui pode ser qualquer um, aqui tem que ser qualquer valor diferente do vagão restaurante. Então aqui não pode o vagão restaurante, diferente do vagão restaurante. Então sobraram 6 possibilidades de eu preencher essa casa.
beleza? Ah, Sandro, então aqui vai ser 5, 4, não, olha só. Aqui, vamos supor, coloquei o vagão 3. Sobraram quantos vagões ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque agora aqui pode vagão restaurante. Ou em qualquer outra casa, o vagão restaurante não podia ser aqui. Tá? Então aqui continua com 6 possibilidades. 6. Agora sim, 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai ter aqui, ó, 5 fatorial é 120. 120 vezes 6, 720. Então eu tenho 6 vezes 720. Tá? 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 2, 12, fica um 2 e vai 1, 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Então, 4.320 maneiras de formar aí esse trem aí, com o vagão restaurante, né, não vindo após o locomotivo. Então, gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 31. O número de anagramas formado com as letras da palavra Roma, de modo que não apareça vogais ou consoantes juntas é igual a... Então, olha só, se você observar, a própria palavra Roma já define para a gente a maneira aí de você formar o anagrama. Beleza? Os anagramas aí. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, eu vou fazer o seguinte, né? A palavra Roma já dá uma ideia de como pode ficar. Então, olha só. Eu posso ter consoante, vogal, consoante, vogal. Ou, eu não posso esquecer desse detalhe aqui, porque está para não marcar a resposta errada. Eu posso ter vogal, consoante, vogal, consoante. Ele não falou que necessariamente tem que começar por consoante. Ele só fala que as consoantes e vogais não podem estar juntos, né? Aqui, ó, consoante, perdão. Beleza? Então, ou eu tenho esse modo, ou eu tenho esse. Então, olha só. Aqui na consoante, eu tenho R e o M. Eu tenho duas possibilidades. Se aqui eu tenho duas possibilidades, aqui eu tenho uma. Né? Vogal, eu tenho o A e o O. Ou eu coloco o A ou o O aqui, duas possibilidades. Se eu coloquei o A, sobra o O para lá. Se eu coloco o A aqui, sobra o A para lá. Então, começando por consoante, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 1, vezes 1, 4. Começando por consoantes, eu tenho 4 maneiras. A mesma coisa aqui, o vogal. Ou eu começo com O ou começo com A. Duas possibilidades. Tá? Consoante, a mesma coisa. Ou eu coloco R ou coloco N. Duas possibilidades. Se aqui eu já comecei por uma vogal, aqui, e eu tenho duas possibilidades, sobraram uma única possibilidade para cá. Tá? E aqui é a mesma coisa com a consoante. Uma. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 1, vezes 1, 4. Então, ou eu começo por consoante, ou eu começo por vogal. Vou somar os casos, 8 maneiras aí, beleza? Você poderia até escrever todas elas, tá? Se você quisesse aí, já que são pequenos. Então, gabarito, letra C, cuidado, tá? Teve aluno marcando letra A, aqui foi 4 letras, 4 fatorial, não, tinha restrição. Opa, peraí. E tinha aluno marcando letra B aí, que olhou para a palavra Roma, viu nesse caso, achou só esse e marcou. Cuidado, podia começar por vogal também. Então, 8 possibilidades, tá? Vamos fazer a próxima aí. Questão 32. Uma classe tem 10 meninos e 12 meninas. A quantidade de maneiras poderá ser escolhida. Uma comissão de 3 meninos. Então, 3 meninos ali. 3 meninos e 4 meninas. E da seguinte forma, ó. O melhor aluno e a melhor aluna. Sempre estou incluído aí, né? Incluído obrigatoriamente o melhor aluno e a melhor aluna. Então, quando eu for fazer as combinações, minha quantidade de elementos vai mudar. Então, lembrando que fizemos uma questão que tinha Ana e Beatriz dessa mesma maneira, uma outra comissão onde você teve ali que do advogado e do engenheiro desse mesmo modo, e agora uma outra questão da EAR novamente, com essa mesma característica. Então, a minha comissão ela tem que ter obrigatoriamente meninos, alunos, né, do sexo masculino, né, alunos ali e meninos e meninas. Então, menino e meninas. Tem que ter os dois, né? Tem que ter menino e menina. Então, você multiplica aí, o caso multiplicativo. Então, você tem uma comissão, de 9 alunos. Por que, Sandro?
Porque o melhor aluno, ele já está incluído, beleza? O melhor aluno já está incluído ali. E eu tinha que escolher 3, só que o melhor aluno sempre está presente, então ficam 2. Porque ele já escolhi ele, ficam só 2 agora para ser escolhido, tá? Porque ele já tá incluído. A mesma coisa que a combinação de 11 meninas. Por que, Sandro? Porque a melhor aluna já foi escolhida. Eu tinha 4, mas como a melhor aluna sempre está presente, sobram 3 para eu combinar. Então aqui eu tenho uma combinação. Opa! Lembra da forma de combinação aí, né? Combinação de n elementos tomado P a P vai ser n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Tá? Então nós temos aqui, ó, 9 fatorial sobre 2 fatorial, 9 menos 2, 7 fatorial, vezes a combinação de 11 meninas, então 11 fatorial sobre 3 fatorial, e eu tenho 11 menos 3, que vai dar o quê? 8 fatorial. Tá? Então eu tenho 9. O que é 9? 9 eu posso abrir 9 vezes 8 vezes 7. Vou parar no 7 fatorial porque eu tenho um 7 fatorial no denominador. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá o próprio 2. Posso cortar? Então aqui, ó, simplificando por 2 dá 4, por 2 dá 1. Então a quantidade de meninos ali, 36. E já temos uma opção, né? Ó, o produto de 36 por alguém. Ó. Aqui é soma e aqui é produto. Esse aqui é produto ali. Então aqui eu tenho 11. 11 eu vou abrir 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 8 fatorial que tem aqui, eu posso cortar. Ó, por 2 dá 5, por 2 dá 1. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 11, 165. Então é o produto de 36 por 165 ali. Então, gabarito letra D, já sabíamos que era letra D, né? Porque apareceu 36 e era produto, só podia ser letra D. Gabarito letra D, gabarito procede. Vamos para a última questão aí agora. Última questão aí da nossa folha de análise combinatória, revisando para a prova da EA. Questão que caiu aí no meio do ano aí, né? EA 1/2023, fala o seguinte: utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares. Então olha só, de 3 algarismos distintos. A repetição não é permitida e eu só posso números ímpares. Então aqui só pode ímpar. Mas calma, essas não são as únicas restrições. Tem mais uma restrição aqui, ó, né? De forma que nenhum deles termine em 1. Então aqui tem que ser ímpar, porém aqui não pode ser 1. Aqui só pode ser quem? O 3, o 5, o 7 e o 9. Aqui eu não tenho 5 possibilidades, aqui eu tenho 4 possibilidades. Por que, Sandro? Porque o dígito 1, ou seja, o algarismo 1, não pode aqui. Então, você tem os algarismos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Então, só que, o que acontece? Aqui eu já usei um deles. Por exemplo, sei lá, usei o 9. Sobraram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maneiras de preencher essa casa. 8. Vamos supor que eu usei o 3 ali. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras de preencher essa casa. Então, 8 vezes 7, 56. 56, deixa eu fazer aqui no cantinho. 56 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Fica com 4 e vão 2. 4 vezes 5, 20. 22. 224, que está na letra A. Gabarito letra A, gabarito procede. Então, o próximo tópico que eu vou trazer aí são as questões de geometria espacial da EA, separado assim. Vou fazer uma playlist só com tudo de prisma, que já caiu, uma outra playlist, tudo de pirâmide, cilindro, depois só cone, depois só esfera. Beleza? Tranquilo? Então, até o próximo vídeo aí. Vamos lá.